sou Luiz de Souza, artista plástico, pintor e escultor. Tenho quase 30 anos de carreira profissionalmente. Desenho desde os 3 anos de idade. O desenho sempre esteve presente na minha vida. Nasci no interior de Santa Catarina, numa comunidade rural. Desde então eu desenhava o que eu via no sítio onde a gente morava, sempre de uma maneira surrealista, desde criança. Então eu desenhava os animais, mas normalmente eu fazia eles híbridos, ou fazia a vaca voando. Enfim, era um mundo que já era onírico desde que eu nasci. Depois, mais tarde, eu fui para Joinville e comecei a trabalhar com desenho publicitário. Depois fui para Rondônia, fui para São Paulo e cheguei em Curitiba em 1993. Comecei a trabalhar numa editora expoente, fazia ilustrações de livros e apostilas, até que um dia um amigo falou: você desenha tão bem em preto e branco, por que você não coloca cor no teu trabalho? E ele me deu umas tintas e uma tela, eu pintei. Ele comprou aquela tela e me encomendou outra, também comprou aquela tela. Depois eu levei numa galeria de arte e a galeria falou que compraria tudo o que eu fizesse. E a minha carreira artística começou dessa forma. A minha obra sempre teve um quê de surrealismo, um pouco metafísica. Era uma tendência bem natural. Uma das minhas primeiras premiações, inclusive, foi no Salão Rosa Cruz de Arte Mística. Sempre teve um pouco esse contexto na minha obra. E a primeira fase profissional da minha carreira, ela falava sobre os anjos, mas de uma forma não convencional, assim. E foi 2 desses trabalhos que foram premiados no Salão de Arte Mística. Desde então eu venho desenvolvendo a minha carreira com várias séries, né? Inclusive essa exposição que a gente vê aqui hoje, ela se chama Fragmentos, porque ela aborda um pouquinho de algumas das séries que eu trabalhei nesses quase 30 anos de carreira. Então aqui a gente tem uma presença muito grande das obras da série Saltimbancos, que aborda muito baseado na comédia dell'arte, nos arquétipos da comédia dell'arte, nos arquétipos do tarô também. Então ela tem uma abordagem das máscaras, né, que a gente usa, que todo ser humano usa, muito ligada também à questão de psicologia, assim. Aí a gente tem também a série presente, a série Mãe Natureza, que é uma questão mais pessoal mesmo, o meu interesse em proteger a natureza, em falar sobre o tema, porque a região onde eu nasci, em Santa Catarina, é uma região belíssima, a região da Serra do Rio do Rastro, no município de Lauro Miller. É um município com belezas naturais incríveis, assim, com a serra, e tem um grande problema com poluição por extração de carvão. Eu abordo um pouco disso através dos meus temas também. Isso pode ser visto aqui. Também as minhas esculturas abordam um pouco esse tema, tanto de surrealismo quanto o tema ecológico, porque eu tento absorver um pouco do impacto que as tintas e o material que eu uso na pintura, eu acabo usando para criar esculturas. Então eu uso esse material dentro das esculturas. Eu faço uma espécie de boneco com plástico bolha que eu uso, por exemplo, com as embalagens de tinta, com as fitas que eu uso para colar os quadros na parede. Eu reabsorvo todo esse material dentro das esculturas. Então o espectador vai ver um pouco disso nessa exposição, vai ver também muito da minha técnica, né? Eu sou um artista autodidata, a minha formação é de observação de museus e galerias de arte. Eu sou um obcecado por isso, mas eu aprendi totalmente por observação, né? E a minha técnica se assemelha muito às técnicas dos Países Baixos, né? No caso, muito hoje Holanda e Bélgica, muito arte flamenca, né? Onde eu trabalho várias camadas de tinta para produzir volumes e ambientações um pouco mais realistas, né?
Então, por isso tem um pouco de arte flamenca no meu trabalho, mas também, durante a minha vida, meu primeiro contato com a arte assim, foi através da arte renascentista. Então, admiro muito o chiaroscuro de Caravaggio, admiro muito mestres como Leonardo da Vinci, e as questões técnicas mesmo, né? A mudança que eles provocaram na arte no Renascimento, né? Com essa questão de uma tridimensionalidade maior na arte, né? Então, o que eu procuro fazer é colocar muito conteúdo nas minhas obras, mas que elas tenham também um esmero técnico bem grande, né? E que o espectador tanto tenha um deleite na parte de técnica, mas também que a obra não seja vazia, que tenha bastante conteúdo. Perfeito. Então, a ideia da organização do espaço, né? Primeiro, o espaço é maravilhoso. A gente teve o cuidado de fazer um respeito à intenção principal da exposição, que se chama Fragmentos, que foi tentar justamente fazer uma organização temporal por obras, por datas, né? Dentro das diversas séries que tem da produção do Luiz de Souza. Então a gente tentou criar um certo ritmo para as obras no espaço que ela refletisse justamente a intenção de demonstrar todo esse período, a evolução, esses mais de 30 anos dedicados às artes. Eu não diria só o espaço em si e essa exposição. Na verdade, as obras que aqui estão dentro da intenção que o Luiz me pediu para colaborar com ele, enfim, fazendo a curadoria, organizando essa ordem cronológica do tempo. A intenção é mostrar toda a importância, o cuidado, né? Não só da técnica esmerada do trabalho do Luiz, que ao final, o espectador observando toda a exposição, ele vai fazer parte, ele vai ser mais um fragmento desse todo maravilhoso que é a vida. Aqui a gente vai ver algumas obras também que mostram um pouco da minha trajetória e algumas delas têm a ver com fatos históricos que aconteceram. Então eu tenho uma obra aqui que foi pintada após 11 de setembro, chama Reconstrução, onde eu abordo o tema, mas de uma forma mais leve, né? Tenho trabalhos baseados na justiça, tem uma deusa da justiça, tem um trabalho que daí é o meu lado mais voltado à ecologia também, da série Dodôs. São várias séries, né, que compõem. Tem muita a questão da infância também, por isso o nome da exposição é Fragmento, né, porque há 30 anos eu produzi muitas séries, nem todas elas estão aqui, mas tem um pouquinho, uma pincelada de cada uma dessas séries. No caso do realismo fantástico, eu trabalho com uma intenção, né? O surrealismo ele é composto de forma quase que inconsciente. Eu trabalho sem raciocinar sobre o tema. E quando eu estou trabalhando o realismo fantástico, eu procuro trabalhar um tema que às vezes é político e social, mas de uma forma leve e fantasiosa, né? Eu uso muito dos personagens da comédia dell'arte, arlequins, pierrots, colombinas, para tratar de temas políticos. Então, já aconteceu muito também de eu usar figuras nefastas, como alguns governantes. Quando eu queria fazer uma crítica para eles, eu desenho eles primeiro reais embaixo, depois eu acabo fantasiando eles, eu acabo pintando a fantasia, a máscara por cima do rosto. É uma forma de exorcizar um pouco e fazer uma crítica, assim, mas que o quadro pareça alegre, mas na verdade ele tem uma crítica social, às vezes bem contundente. Então, normalmente, quando eu trabalho as obras de realismo fantástico, eu trabalho muito com esse viés de trabalhar a realidade social, né? O realismo não é o realismo da pincelada, é o realismo do dia a dia, do cotidiano, mas com ele envolto numa embalagem de fantasia,
Então, às vezes as pessoas acham que eu estou falando de uma coisa muito alegre e o trabalho é sobre uma crítica política.